Olá, tudo bem com você? Hoje eu quero te convidar para uma jornada especial. Uma jornada que vai além das palavras motivacionais, além das promessas vazias. Uma jornada rumo ao centro da sua mente, ao coração dos seus desejos e, principalmente, ao poder que talvez você ainda não saiba que possui. Você já imaginou como seria viver com clareza, com propósito, com a certeza de que está no controle da sua vida? Pois é exatamente sobre isso que vamos falar agora. Inspirado nos ensinamentos poderosos de Napoleon Hill, um dos maiores nomes do desenvolvimento pessoal de todos os tempos, vamos explorar juntos o grande segredo da criação intencional. Segredo que está mais perto de você do que imagina. Então respire fundo, abra sua mente e prepare-se para descobrir como transformar ideias em realidade, desejos em conquistas e sonhos em vida. Vamos começar. O grande segredo da criação intencional, inspirado em Napoleon Hill. Você já parou para pensar por que algumas pessoas parecem ter o poder de transformar seus sonhos em realidade com uma precisão quase mágica, enquanto outras vivem uma existência de frustração, dúvidas e esperanças que nunca se realizam? Napoleon Hill, um dos maiores pensadores da realização pessoal de todos os tempos, dedicou mais de 25 anos de sua vida entrevistando homens e mulheres que alcançaram sucesso extraordinário. Nomes como Thomas Edison, Henry Ford, Andrew Carnegie e tantos outros abriram as portas de suas mentes para Hill, revelando um padrão, uma fórmula, um segredo. E é sobre esse segredo que vamos falar hoje. Um segredo que tem poder de transformar a sua vida. Mas já te adianto, não há mágica aqui. O que existe é algo ainda mais poderoso, o poder da criação intencional. Hill descobriu que todos nós, sem exceção, possuímos um poder criativo, uma centelha divina, capaz de moldar a realidade ao nosso redor. Mas poucos sabem como utilizá-la conscientemente. O que é então a criação intencional? É a capacidade de criar com clareza e propósito as experiências, circunstâncias e resultados que desejamos para nossas vidas. É deixar de ser refém do acaso, das circunstâncias e do destino, para se tornar autor da própria história. Mas, como isso funciona? A resposta começa dentro da mente. Napoleon Hill dizia: tudo o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Esta frase, repetida por gerações, carrega uma profundidade que poucos realmente compreendem. A criação intencional começa com a ideia clara, um pensamento definido, um desejo ardente. Hill explicou que o pensamento é a semente da realidade. E o pensamento, quando carregado de emoção, fé e ação consistente, torna-se uma força vibracional que atrai, molda e reorganiza a própria matéria da vida. Parece ousado? Talvez. Mas pense por um momento. Tudo o que já foi criado por mãos humanas, prédios, aviões, empresas, invenções, nasceu primeiro na mente de alguém. Um simples pensamento se transformou em algo concreto. O segredo da criação intencional é que não basta apenas desejar. É preciso saber o que se deseja, é preciso focar, é preciso acreditar com uma fé inabalável. E é preciso agir, mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário. Napoleon Hill identificou 6 etapas fundamentais para transformar um desejo em realidade. Etapas simples, mas poderosas. A primeira delas é desejo definido. Você sabe o que quer? De verdade? Sem dúvidas, sem meias palavras. Muitas pessoas vivem anos tentando descobrir o que querem da vida, mas nunca tomam a decisão de definir um objetivo claro. Sem direção, nenhum vento é favorável. Hill ensinava que você deve definir exatamente o que quer, com números, prazos e detalhes. Se é dinheiro, quanto? Se é uma carreira, qual exatamente? Se é um estilo de vida, como ele se parece? Desejo vago gera resultados vagos, mas o desejo definido, esse move montanhas. A segunda etapa é fé, mas não a fé passiva, que espera que tudo caia do céu. Hill fala da fé ativa, construída deliberadamente através da repetição de afirmações, visualizações e autossugestão.
Você precisa se ver já vivendo a vida que deseja. Precisa sentir o sucesso antes que ele aconteça. Precisa agir como se já fosse verdade, mesmo antes da evidência aparecer. Fé é a ponte entre o invisível e o visível. E aqui entra a terceira etapa: autossugestão. Hill compreendeu que a mente subconsciente é o verdadeiro solo, onde as sementes dos pensamentos crescem. Tudo aquilo que você alimenta em sua mente repetidamente com emoção acaba sendo absorvido por seu subconsciente e começa a operar silenciosamente, atraindo circunstâncias, oportunidades, pessoas e recursos. É por isso que repetir afirmações positivas, visualizar seus objetivos e alimentar a mente com mensagens de poder não é apenas autoajuda. É uma forma concreta de reprogramar sua mente para o sucesso. A quarta etapa é conhecimento especializado. Não basta ter fé. Você precisa adquirir conhecimento, mas não qualquer tipo. O conhecimento aplicado. O que realmente leva você em direção ao seu objetivo. Hill dizia que o conhecimento em si não é poder. O poder vem do conhecimento organizado e direcionado a um propósito. Estude, aprenda, mas acima de tudo, aplique o que aprende. A quinta etapa é imaginação criativa. A mente é como um campo fértil, mas é a imaginação que planta as sementes mais raras. A imaginação criativa é a capacidade de enxergar soluções onde ninguém vê, de combinar ideias antigas em algo novo, de criar oportunidades em meio às dificuldades. Os grandes realizadores da história sempre tiveram a capacidade de imaginar um futuro diferente e depois agir como se ele fosse inevitável. E a sexta etapa é talvez a mais desafiadora de todas: ação persistente. Quantas vezes desistimos diante dos primeiros obstáculos? Quantas ideias promissoras morreram porque alguém achou que não ia dar certo? Hill descobriu que o sucesso raramente acontece da noite para o dia. É o resultado de ações diárias consistentes, alinhadas com um objetivo claro. A persistência separa os sonhadores dos realizadores. E aqui mora outro grande segredo da criação intencional. Você será testado. A vida colocará desafios, dúvidas e atrasos no seu caminho. Não para te destruir, mas para saber se você realmente deseja aquilo com todo o seu ser. Quem resiste, quem continua, quem confia, mesmo quando tudo parece contrário, esse conquista. E talvez o ponto mais profundo de todos seja este: a mente humana é conectada a uma inteligência superior. Napoleon Hill falava do infinito poder da mente superior, a qual ele chamava de inteligência universal. Quando você alinha sua mente com pensamentos de propósito, contribuição e fé verdadeira, você não está sozinho. Forças maiores operam junto com você. Por isso, Hill insistia na importância da oração, da meditação e da conexão espiritual. Criação intencional não é apenas sobre conquistar metas, é sobre ser o criador consciente da sua vida, alinhado com um propósito mais elevado, com um impacto maior no mundo. É sair do modo automático e assumir o controle da própria existência. Mas atenção, isso exige responsabilidade, porque a mesma mente que pode criar riqueza, amor e plenitude, também pode criar escassez, dor e frustração. Tudo depende do que você alimenta todos os dias. Portanto, escolha seus pensamentos como quem escolhe as sementes do seu jardim. Alimente sua fé como quem cuida de uma chama sagrada. Cerque-se de pessoas, ideias e ambientes que elevam sua vibração. E, acima de tudo, não duvide do seu poder. Napoleon Hill concluiu sua obra-prima Pense e Enriqueça com uma afirmação poderosa. Você tem em seu poder agora, neste exato momento, a capacidade de alcançar tudo o que desejar. Essa é a essência da criação intencional. Não importa o que aconteceu no passado, não importa as dificuldades que você enfrenta. O que importa é o que você decide fazer a partir de agora. A decisão é sua. Você pode continuar vivendo como espectador, esperando que algo mude lá fora. Ou pode se tornar o autor da sua história. O arquiteto do seu destino. O criador intencional.
Da sua realidade. Você já tem o que precisa. Você só precisa acreditar.